Fala, Nação Rubro-Negra, começando mais um vídeo aqui no canal Leão Luso, depois de um tempo parado aí, por algumas questões pessoais, mas estamos de volta e agora com novidade. Temos aqui um membro, não é um convidado, é um membro fixo aqui do canal. Apresento a vocês aqui Silas Sena, um grande amigo meu, de longas datas, que eu trouxe aqui para esse projeto. E espero agora dar continuidade ao canal, que vinha crescendo muito rápido e por questões pessoais eu dei uma parada. Pessoal, Silas vem para engrandecer muito o canal, com conhecimento não só na parte de futebol como torcedor, mas também Silas é advogado. Ele, muito provavelmente, o futebol hoje envolve muitas questões jurídicas e Silas, como advogado, vai nos ajudar muito aqui quando houver necessidade em tirar algumas dúvidas. Eu sei que não é a área dele, essa parte desportiva, mas ele, com certeza, como um bom advogado, vai ler aqui, vai saber trazer muito mais conteúdo jurídico pra gente aqui do que eu, né, obviamente. Então, apresento a vocês aqui Silas Sena. Seja bem-vindo, Silas, e dê suas primeiras palavras aí pra gente aí. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir o vídeo em qualquer desses horários. Sou o Silas Sena, como meu grandíssimo amigo Wagner já falou e fez uma apresentação excelente. Obrigado, Wagner. Estamos aqui, né, para a gente trazer os comentários, trazer a vivência do nosso clube, né, diariamente, e tratar de vários assuntos, inclusive tratar dos assuntos jurídicos, que tem uma grande relevância, principalmente nesses tempos de muitas dívidas, né, tanto dos clubes brasileiros como dos clubes até de fora também, que sempre estão devendo, né. Então, a gente vai tratar também das questões de contrato, das questões relacionadas a propostas, jogadores e venda e tudo isso. Então estamos aqui e vamos lá falar do nosso Leão da Barra. Que é o assunto principal aqui, né? Exatamente. Vamos lá. Com toda certeza. Antes disso, pessoal, eu peço para vocês não se esquecerem de apoiar o canal, se inscrevendo no canal, deixando um like aí no vídeo, hypando, comentando, né? Isso ajuda muito aqui o canal continuar crescendo aqui e apoiando o canal aqui Leão Luso. Lembrando que não custa nada, né? Curtir, compartilhar, se inscrever no canal, né? Isso é importantíssimo pra gente. E é de graça, né? E é de graça. Não custa nada. Continuar crescendo e trazendo mais informações e mais debates relacionados ao nosso clube. Vamos lá. O primeiro assunto que eu queria tratar nesse vídeo aqui, e eu queria aproveitar também para poder chamar a galera aí, os torcedores rubro-negros, para continuar se associando. Ontem foi divulgado uma notícia de que o Vitória tinha batido 48 mil sócios, né? Um número recorde. E o Vitória... eu lembro que o Vitória não passava de 10 mil, né? Hoje o Vitória está em 48 mil. Embora eu tenha entrado no site do Som Rei Vitória há pouco mais de 20 minutos e estava lá 46 mil e pouco, e não os 48 que assim foi divulgado. Porém, acredito que tenha sido ali aquela diferença, porque às vezes o sócio de determinados torcedores vence naquele dia, aí dá aquela atualização, mas eu acredito que a torcida vai continuar se associando em massa, até porque tá junto, galera. Exatamente, tá tendo uma promoção nesse momento aí. O Vitória fez uma promoção, acho que 50% de desconto, então vocês podem se associar online, né? Às vezes não precisa nem se deslocar à loja do Vitória, online mesmo você consegue se associar, e vocês precisam apoiar, porque o Vitória hoje precisa ter meios de sobreviver, e um dos meios é o torcedor, né? E aproveitando, falando da torcida ainda, o Vitória também divulgou a parcial de check-ins / ingressos vendidos para o jogo de quinta-feira contra o Flamengo, que está na casa de 25 mil pessoas, ou seja, com certeza absoluta vai esgotar os ingressos. Os sócios vão chegar em peso aí para esse jogo de quinta-feira, não é isso, Silas Sena? Casa cheia, vamos lá, galera, casa cheia. Lembrando que é muito simples, né? Tanto se associar presencialmente, porque algumas pessoas, por exemplo, perdeu a senha do e-mail e não consegue fazer online, porque tem aqueles fatores de verificação, ou o telefone não funciona em algum local, e aí também tem os fatores de verificação. Mas tem várias lojas, né, em Salvador, de atendimento do Somar Vitória, que você pode ir lá se associar rápido e aproveitar a promoção, né? Porque quanto mais a gente tiver de pessoas, de nossos torcedores apoiando, né, e apoiando economicamente, que também é importante para o clube, é muito melhor para a gente manter essa atmosfera de crescimento. Lembrando que lá na Série C a gente tinha 4 mil e poucos sócios, e hoje a gente tem 10 vezes mais e mais um pouquinho, né? Então é importantíssimo a gente fazer essa associação aí, trazer o torcedor mais para perto. Lembrando que o nosso clube é verdadeiramente o nosso clube. Exatamente. Diferente de alguns aí, né? Pois é, mas deixa lá a vizinhança.
Aproveitando essa questão da atmosfera do Barradão, o que você espera do jogo de quinta-feira na questão de atmosfera, de torcida, de apoio? O que você espera aí, Silas, desse jogo? Bom, eu espero, e assim, em 2023, né, a gente foi campeão, eu estive lá no jogo contra o Sport, e a atmosfera ali do entorno do Barradão, dentro do Barradão, estava maravilhosa. E eu espero isso aí, ou talvez até um pouquinho mais, lembrando daquela atmosfera da final da Copa do Brasil 2010, né, com aquela pressão da torcida, aquele show de pirotecnia, né, dos fogos e iluminação, o corredor rubro-negro, que eu sei que vai ter, eu soube informações aí da TUI, lá do Gabriel, e espero que seja essa atmosfera que impulsione, que pegue aquele jogador que talvez tenha um pouco até desanimado por não estar entrando com frequência, e também multiplique, né, aquela atmosfera positiva de trazer o jogo, de mostrar que o jogo é dentro da nossa casa, dentro do Barradão, e que o comando tem que ser verdadeiramente nosso, e vamos pra cima. Não tem negócio de medo não, vamos pra cima e vamos sair de lá com a vitória. A atmosfera aí do Barradão vai fazer total diferença nesse jogo aí. De suma importância que os jogadores entendam também que tem que estar o tempo, porque não adianta só a torcida estar apoiando, a torcida fazer a sua parte, mas os jogadores em si tem que entrar nesse clima. No clima, exatamente. Se os jogadores não entrarem no clima, nada adianta, né? E assim, e fora que o Leonardo Jardim já começou a falar umas besteiras aí, né? Já começou sim. Na coletiva do jogo do Flamengo contra o Grêmio, que eles ganharam, ele já na coletiva pós-jogo já tava ali dando uma pressãozinha na imprensa, fazendo uma pressão na arbitragem e tal, para poder já qualquer tipo de situação já ser aquela velha narrativa, né, que eles já começam a construir. É aquela técnica que a maioria das pessoas que trabalham com essa questão do futebol, de política, de lideranças, né, de pessoas, utiliza você passando a pressão de alguma forma para o outro lado, para um meio, né, que no caso o árbitro, como o próprio nome diz, é o meio, que vai estar ali fazendo aquele julgamento naquele momento ali da partida. Então a ideia sempre é essa, de colocar a pressão no outro lado ou no árbitro, na arbitragem, e aí ele quer tirar aquela pressão do time dele, porque sabe que provavelmente, tenho muita fé que isso aconteça, o Vitória vai sair vencedor desse jogo, torço muito para isso e vai passar de fase, mas ele quer tentar trazer alguma leveza para o lado dele e jogar para o outro lado, e quem quiser que procure se resolver. Mas eu acredito que não vai dar certo, apesar de que já tivemos algum problema com o Rafael Claus, e ele em muitos jogos contra outros clubes já teve a tendência de decidir em favor do Flamengo, então isso também é uma questão que me causa um certo temor, né? Mas vai dar tudo certo. Rafael Claus, que a gente no off aqui estava conversando antes de começar a gravação do vídeo, você vinha me lembrado que o Rafael Claus já prejudicou o Vitória contra o Flamengo. Não foi no jogo pela Copa do Brasil, mas no jogo da Brasileirão, que foi, se eu não estou enganado, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, ou alguma coisa desse sentido, assim. Desse ano, já desse campeonato, né? Deixou de marcar um pênalti, alguma coisa do tipo, não foi isso? Sim, um pênalti em cima do Mateuzinho. É um lance interpretativo, mas se fosse de forma inversa, ele daria o pênalti em favor do Flamengo. Então, esse é o grande temor, e trazer também, não ficar só com a pressão de Leonardo Jardim, mas também trazer uma pressão do lado do Vitória, aquela velha pressão da diretoria, de estar ali, de alguma forma buscar o meio, né, de também pressionar ele, para que a gente não quer nada além de que ele seja justo. Exatamente, a gente não quer ser favorecido, a gente só quer que ele marque o que tem que ser marcado, né? Vamos lá, vamos já para uma questão aqui, de um debate aqui. Vai estar à disposição para essa partida Mateuzinho, volta, né, depois de estar suspenso contra o Fluminense. Aí vamos ter à disposição para o meio campo Mateuzinho, Baralhas, Zé Vitor, Martínez e o Kaique Gonçalves. E aí, o que é que você acha? Eu tenho minha opinião, talvez seja impopular, mas você montaria, quem ficaria de fora aí nesse time? Né? O que é que você acha? Para mim, Mateuzinho é titular, ponto. Agora, esses quatro volantes. Minha opinião também. Esses quatro volantes aí, você sacaria quem? 3 vão jogar, vai ter que um vai sobrar. Rapaz, sendo bem sincero, qualquer um poderia sair e aguardar o segundo tempo, porque a gente também tem que trazer esse equilíbrio, né? Fazer aquela gestão de grupo e a gestão física, né? Hoje, eu sacaria o Baralhas
ou o Martins. Por quê? Cada um por um critério diferente. Na questão de Baralhas, é que ele voltou de contusão no último jogo, e talvez a questão não esteja totalmente resolvida, a questão física, que a gente sempre tem esse temor, né? Porque o maior risco para o jogador é quando voltar de uma lesão, ter outra lesão na sequência. E o Vitória, infelizmente, nos últimos anos tem sido corriqueiro nisso, né? Como muitos outros clubes no Brasil. E nesse ponto aí, eu pensaria nele, no Baralhas, ou no Martins também pela questão da idade, né? E pode perceber que até os 10, 15 minutos do segundo tempo, por exemplo, o Martins consegue segurar, mas daí em diante normalmente ele tem caído de produção e tudo faz sentido porque ele vem há muitos jogos jogando o jogo inteiro, né? Então, a idade, acho que salvo engano ele tem 31 anos, então tudo isso pesa, né? Mas eu só pensaria nesses dois por critérios, como eu falei, critérios diferentes, né? Manteria todo o resto e obviamente o Mateuzinho, porque como a gente sempre trata, né, a válvula de escape é aquele motorzinho que tá de um lado, tá do outro, tá circulando no meio, cai numa ponta, cai na outra, tem mais liberdade e flutuação e também a criatividade, né? Pronto, então você acha que o Vitória, na sua avaliação, né, se você fosse o técnico, entraria com Kaique, isso falando do meio campo, Kaique Gonçalves, sim, Zé Vitor, Martínez e Mateuzinho. Baralhas fica de fora. Baralhas no lugar de Martins, ou um ou outro. Não, mas qual a sua preferência? Se tivesse de decidir, você tem que decidir agora. Eu optaria por Baralhas jogar de titular. E Martínez vai pro banco. Isso. Nada contra Martins, que para mim é um excelente jogador, né? Mas eu tô também pensando na questão física, né? A idade, isso, infelizmente, na maioria dos jogadores pesa muito. Eu tenho uma opinião parecida com a sua, porém... olha que a gente nem combinou nada, né? Não, como eu disse a você, esse nosso canal, a partir desse vídeo, né, nessa nova fase do canal, vai ser um bate-papo, uma resenha mesmo entre dois caras que a gente, claro, a gente tem que pautar algumas coisas antes, mas no final das contas, cada um tem sua opinião, cada um pensa de uma forma diferente, às vezes a gente pode concordar em algumas coisas, mas outras vezes a gente pode discordar e tá tudo bem. Exatamente. E a liberdade para se expressar, né, que é importantíssimo. E assim, eu não deixaria Martínez de fora pela seguinte questão. O Vitória tem o resultado, né, negativo. O Vitória precisa ganhar no mínimo de um gol de diferença, no mínimo. O Martínez, sim, ele tem uma melhor qualidade com a bola no pé do que o Baralhas. Eu acho ele vira melhor o jogo. Baralhas também vira muito bem o jogo. O Martínez consegue pensar melhor a jogada ali, né, no círculo central ali no meio campo. Eu acho que, tecnicamente falando, a gente ganha com o Martínez em campo. Paralelo a isso, eu penso que poderia manter Zé Vitor e Caí pela questão de proteger mais ali o nosso meio campo, a nossa entrada da área. São dois jogadores fortes, altos e fortes. Fisicamente a gente vai ganhar muito ali. Claro, sim, tem a questão da velocidade, né? Principalmente o Zé Vitor não é um cara tão rápido, né? Mas ele compensa isso com o corpo. Ele usa muito os braços, ele usa muitas pernas, né? Ele pensa rápido também, né? E ele também consegue tocar bem a bola. Então eu acho assim, para começar jogo, eu iria de Martínez. Eu sinceramente, eu fico assim ainda assim com uma dúvida enorme em Baralhas no banco. Eu ainda, sei lá, assim, eu ainda vejo Baralhas de titular junto com Martínez e Kaique Gonçalves e Zé Vitor no banco, para uma opção de segundo tempo. Porém, Zé Vitor tá muito bem. O futebol é momento. Futebol é momento. A gente tem muito que aproveitar o momento de cada jogador. E o Zé Vitor tá num momento muito bom, né? Ele tá naquele senhor do meio campo. Exatamente, ele domina o meio campo, ele tá dominando o meio campo. Então, pensando nisso, é que eu iria ele como titular, junto com Kaique Gonçalves e Martínez e Mateuzinho. E Baralhas como opção pro segundo tempo, pro lugar do próprio Martínez, né? São ideias parecidas, mas Você já parou para perceber, rapidinho, não te interrompendo, mas te interrompendo, já parou para perceber que hoje o que a gente vem tratando e discutindo do Vitória são excelentes opções. Não é o que antes, eu tenho A e B, e se A jogar é ótimo, se B jogar é ladeira abaixo. Não, hoje a gente tem, olha a discussão como evoluiu, é uma questão de também, apesar de que a gente ainda não achar que o Vitória tem um time ideal, mas qualificação do time, né? Qualificou tecnicamente o time. Porque tá discutindo, imagine, entre Baralhas
excelente volante e Martins outro excelente volante. Então, eu lembro o que nível até antes da contusão do Baralhas, eu tava vendo algumas postagens no Instagram pedindo Baralhas na seleção. Sim. Veja como o futebol é dinâmico. Hoje a gente já tá discutindo Baralhas ir pro banco porque Zé Vitor chegou e tá muito bem. O futebol é muito dinâmico. É muito, acontece de um mês pro outro, as coisas mudam radicalmente. Então, assim, Baralhas tem meu respeito, né? Baralhas tem meu respeito. Eu acho que é um jogador que, se Zé Vitor saísse pro banco e jogasse Kaique Gonçalves, Baralhas e Martínez e Mateuzinho, também não ia ser um meio campo ruim, né? Com certeza não. Mas Zé Vitor tá muito bem e a gente tem que também levar em consideração que a gente vai enfrentar um Flamengo, né? Um time muito forte, tecnicamente. Sim. E que a gente tem que se prevalecer em algum aspecto. E que vai ser o aspecto físico, né? A gente tem que se sobressair em algum aspecto. E vai ser o físico. E Sim. Pronto. E eu acho que é mais ou menos essa dúvida. O resto do time é o mesmo, né? Vai ser Lucas Arcanjo, Natan Mendes, o Kaká, o Cândido e o Ramon. Aí vem o meu campo com essa dúvida que a gente acabou de discutir aqui. Pode ser de uma forma, pode ser de outra, pode ser de outra. E o ataque? E aí eu imagino que se Dudu tivesse à disposição, imagine aí. Seria uma boa dúvida também. Não será uma dúvida, não. Se Dudu tivesse à disposição, que ia ser uma dor de cabeça boa, né? A gente tem que lembrar que o jogo é de 2 tempos. Exatamente. Então, e o adversário é extremamente perigoso. O ataque é esse, é René e Eric, não tem outro, não. É o que eu falei sobre a questão do bom momento. René tá num momento mágico, tá acertando tudo, gol de direita, de esquerda, de cabeça, de joelho, de bunda, de tudo que é jeito. Então, eu acho que René é titular e Kaiser é segundo tempo, pra entrar no lugar de alguém. Eu não sei quem vai ser. Agora veja o que é a magia do futebol e que algumas estruturas no futebol, mesmo sendo antigas, mesmo naquela questão de manter alguns padrões, que tem questões que a gente discorda muito de alguns padrões, principalmente nesse preconceito com o time do Nordeste, mas sempre o basiquinho assim funciona, que é você ter um atacante, no caso um centroavante, e você ter outro para fazer sombra. Sim. No caso, quem ganhou foi o clube, porque o René chegou com uma boa parte da torcida desacreditada, inclusive eu. Porque também a gente fica naquela coisa fica naquela coisa de desconfiado, de também querer alguns jogadores de certo renome, de certa experiência, alguma coisa nessa situação. Então, assim que o Kaiser veio ano passado nessa linha. E Kaiser estava um pouquinho apagado, sem fazer gol e tal. Então, com o René, que com a contusão do Kaiser, obviamente, e a chegada do René e demonstrando, fazendo gols e tal, se tornando até o artilheiro, o que aconteceu? O próprio Kaiser, nos últimos 2 jogos, fez 2 gols. Entendeu? Então, é uma questão de aquela sombra que vai te ajudar a elevar o nível. Isso acontece muito com goleiros, apesar que muitas vezes a gente, quando tem um goleiro titular, é aquele por muito tempo, mas eles, em treinamento e tudo, eles fazem sombra e um apoia o outro. A mesma coisa está acontecendo com a questão do centroavante, pelo que a gente mostra, né? Tem uma certa disputa que é inerente de qualquer ser humano, tem uma certa disputa, o cara tá ali disputando espaço com você e tal, e o que também ajuda a elevar, mas no final das contas quem tá ganhando é a vitória, porque tem 2 centroavantes que estão fazendo gol. Assim. Isso aconteceu também com o Eric, né? Depois da chegada do Marinho. Sim, do Marinho, verdade. Ele deu um salto de qualidade, de confiança, ele botou na cabeça, eu tenho que resolver aqui, senão vou ficar para trás. E ele tá jogando assim o fino da bola. Muito bom jogador, o Eric. E foi um jogador que com supostas propostas, né? Exatamente. Vamos falar disso aqui daqui a pouco. Vamos falar aqui rapidinho sobre o Claudinho, que tá voltando aí, né? Ele supostamente estava à disposição pro jogo do Fluminense, não viajou. Até achei estranho. E o que você acha? Vai pro banco já ou já acho que não? 7 meses, né? 7 meses fora, contusões em cima de contusões. O Claudinho é um cara que a gente sabe que é um jogador muito técnico, peca um pouco na questão de defesa, mas compensa muito no ataque, né? Naquela questão do ataque, tem uma boa qualidade de cruzamento, de chute, de passes também. Eu levaria para o banco, até porque eu não vejo lateral de ofício que possa ir para o banco. Então eu levaria para o banco, até pela questão da atmosfera. Também o próximo jogo, o lateral titular não pode jogar, tá suspenso, acho, se não me engano. Não é suspenso não, é porque ele é do Bragantino, então pronto, ele tá emprestado. Então, ou pagaria a multa, né?
E dois jogadores não jogam por questões contratuais, que é o Nathan Mendes e o Cândido. Eu acho que o Cândido, acho que a diretoria vai fazer um esforço para pagar a multa. Ao que eu vi aí algumas pessoas e do meio lá, do Vitória lá, pelo que eu vejo, acho que a diretoria vai fazer esse esforço aí para pagar a multa, porque querendo ou não, um jogo é muito importante também, né? Na verdade, a gente vai passar aí até a parada da Copa com alguns jogos de extrema relevância, né? Vão ser 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro até a parada da Copa do Mundo. 2 em casa e 2 fora de casa. Né? E aí tem Copa do Nordeste, são decisões. Sim, que eu espero trazer esse título para casa. Contra o Ceará. Deixa eu. Não, Ceará já foi. Desculpa, contra o ABC. Deixa eu falar uma coisa sobre Claudinho. Assim, ir pro banco, até eu posso ir, né? Até eu posso sentar lá no banco e ficar à disposição. Claro, à disposição, beleza. Eu acho muito arriscado o Vitória não, Jair Ventura utilizar o Claudinho num jogo como esse, né? Principalmente pela parte defensiva. Sim. Porque assim... Por isso que eu só falei pro banco. É isso. Utilizar já. Não, porque o jogador tá no banco ali, ele tá à disposição. Sabe? A não ser que o Vitória aconteça uma goleada machucou, e botar ele no finalzinho, né? Machucou, também sentiu, e o lateral direito de ofício que vai estar no banco é ele, aí Jair Ventura cai na besteira de botar o cara, porque assim, pô, o cara tem 7 meses sem jogar, totalmente fora de ritmo de jogo. Ainda pegar um Flamengo pela frente, meu irmão, eu não me arriscaria não, sincero, eu preferia meter um zagueiro ali, um Edenilson de lateral direito, do que botar ele num... É ruim até pra ele, você entendeu? É perigoso até pra ele, porque ele vai sofrer o pão que o diabo amassou, meu irmão. Vai ser... Então assim, eu acho que é muito arriscado, né? Muito arriscado. Mas eu acho que combinadinho dá pra levar. Não, pro banco dá pra levar. Deixar claro que a probabilidade dele jogar é muito próximo de 0. Não, pro banco dá pra levar, até pra ele estar ali sentindo a atmosfera da partida, e pro vestiário ali, tá com os caras e tal. Isso aí eu acho até positivo, né? Até mentalmente o cara já tá entrando nesse clima de jogo. Isso aí eu acho positivo. Agora, por esse efeito. Não pensa que vai colocar ele pra jogar, não. Aí depende muito da questão do jogo também, né? Vai que o Vitória embarca uma goleada aí, falta lá 3 minutos pra terminar o jogo, bota o cara. Já pensou? Não, mas pra mim esse jogo aí vai ser um jogo de 2-1. Meu placar é esse. 2-1 Vitória, e vamos pros pênaltis e morrer do coração. Se prepara. Eu acho que a gente vai passar direto. Pênalti é bom quando é o clube dos outros, o meu não. Não, mas isso não é questão de ser bom ou ser ruim. Mas eu tenho que elevar as esperanças, energia positiva pra que a gente não vá pro pênalti. Obviamente que se for pro pênalti a gente passar, tá tudo maravilhoso também. Não, mas prepare seu coração. Eu não gostaria de passar por isso. Prepare seu coração, porque é muito difícil o Vitória não tomar gol. Vai ser muito difícil o Flamengo não fazer gol, né? E é muito difícil então, também. Seu placar é esse. E é muito difícil também o Flamengo tomar 3 gols. É difícil fazer 3 gols no Flamengo. Então, eu acho Wagner, um placar mais próximo da realidade é um 2-1. Nós somos o clube da dificuldade. Era 2% de chance de subir para a Série B, 2% de chance de ser campeão na Série B e 4%, se eu não me engano, de permanecer na Série A no ano passado. E tudo isso a gente superou. Eu acho que o placar é 3-1 Vitória. Pronto. Tô bem otimista. Que assim seja. Eu quero mais que aconteça. E que você pegue e faça um corte com essa parte aí. Estou falando hoje, 12 de maio de 2026, que o jogo entre Vitória e Flamengo na quinta-feira pela quinta fase da Copa do Brasil será 3-1 Vitória. Eu vou preparar esse corte aqui para sexta-feira. Pronto. Pode já cortar lá. Assim, eu vou, como todos sabem, a maioria das pessoas que acompanham o canal sabe que eu moro em Portugal, né? Por isso o nome é canal Leão Luso. O jogo aqui vai começar 1h30 da manhã. Veja o sofrimento. Tá de folga sexta, não? Não, vou trabalhar sexta-feira. Só que eu trabalho cedo. Meio-dia e meia. Então dá, porra, faça esse esforço. Mas de manhã eu tenho que levar minha filha pra escola, tem toda uma questão, mas eu vou assistir o jogo porque eu quero ver esse jogo. É um jogo, é uma expectativa. Esse jogo tá me trazendo uma expectativa muito grande. A toda a nação, né? Toda a nação rubro-negra, baiana. Pois é. É de grande expectativa. Prepara o café pra não dormir. Não, eu vou. O café já tá na máquina, é só meter a cápsula e toda hora toma. Sim, rapaz. Sérgio Papelim deu entrevista a Bocão, né? Lá no BNews. BNews. E falou de algumas questões aqui que eu até anotei aqui. Falou sobre Wagner Leonardo,
Falou sobre Mandaca Sim. e Dieguinho, falou de Eric Baralha, supostas interesses de alguns outros clubes, falou também Sim. de Lucas Arcanjo ser vendido, falou sobre possíveis contratações, né, na janela do meio do ano aí, falou do empréstimo de Zé Vitor e deu aqui algumas coisinhas, falou um pouco sobre o Tárzia também. Vamos lá. Sim. Ele praticamente descartou, né, essa questão do Wagner Leonardo, que foi especulado, se eu não me engano, final de fevereiro para início de março, ainda quando a janela estava ali perto do final dessa última janela. Ele lembrou que o Wagner Leonardo não estava sendo nem relacionado no Grêmio e ele chegou a conversar com o empresário queria trazer o jogador para o Vitória, só que o treinador do Grêmio, na verdade, não liberou, né? Então isso foi o motivo do qual não foi possível trazer o Wagner Leonardo. A Vitória tinha até concordado em pagar 100% do salário do jogador, que não é baixo, né? Eu acho que 650 mil, eu acho, o salário dele. Sim. E aí o treinador não barrou, né? E ele voltou a ser relacionado para as partidas e até fez uma partida agora aí. Eu não lembro agora qual foi o jogo. Não sei se foi Sul-Americano, alguma coisa assim, mas ele jogou aí. Porém é banco, né? O titular é um zagueiro lá. É até estrangeiro, o zagueiro, canhoto também. E dizem que é muito bom. Eu não conheço, eu não acompanho o Grêmio, né, para saber a qualidade técnica desse zagueiro, mas dizem que é muito bom e vai ser muito difícil de ele roubar essa vaga aí. Ele vai ser banco. E eu acho que o Vitória poderia tentar na próxima janela de novo, né? Não custa nada. Sim. Fazer uma tentativa ali para trazer Wagner Leonardo, né? E falou também, você quer falar alguma coisa sobre a possível vinda, o possível interesse do Vitória com o Wagner Leonardo? Você sabe que sempre eu quero falar, né? Obviamente. O que acontece? Seria um bom jogador para compor o elenco. Não digo que ele seria titular, não sei, teria que ver. Porque, como a gente sabe, futebol é questão de momento. É isso. E Luan Cândido tá bem, né? Muito bem, diga-se. Para mim, hoje o melhor zagueiro. Começou mal, muito mal, acima do peso, sem ritmo de jogo. Sim. Mas agora hoje encaixou. É o melhor zagueiro para mim. Encaixou muito bem com o Kaká. Com o Kaká. Também muito bom zagueiro. A dupla fechou, encaixou. O que acontece? Sabe que o Grêmio ainda deve Vitória, né? Sim. Inclusive, era uma parte do acordo, era a vinda dele, e ia fazer algum bem bolado lá para poder dar certo. Mas eu traria Wagner Leonardo, apesar de que assim é uma questão critério muito pessoal minha, né, depois de toda aquela polêmica e algumas coisas, eu até achei mais o Halter, né, que saiu, eu nem sei como é que tá a situação dele, acho que foi para os Estados Unidos, salvo engano. Foi para os Estados Unidos. Mas como jogador e a forma que ele parecia passar, não é porque a gente sabe do que mostra ao público, né? Internamente a gente não sabe de fato como ocorre e também a gente não faz parte do núcleo ali do jogador, né? Mas a perspectiva de que ele passava assim de imagem era que ele era muito mais verdadeiro do que o Wagner Leonardo. O Lucas Halter? Lucas Halter. Porque eu sempre desconfio, você sabe disso, que eu sou um pouco cético com as questões de muito paparico, o cara muito apaixonado, o clube, o Vitória é meu coração, não sei o que, aquela coisa toda, aquela palhaçada toda que ele fez, depois por uma movimentação do presidente do pessoal do marketing que mudou, e aí que ele estava para ir para o Bahia, de fato estava para ir para o Bahia, e tudo bem, é profissional, a gente não está aqui fazendo esse julgamento, mas que fosse no mínimo um pouco mais verdadeiro, né, e aí depois veio com a história de que história não se vende, e aí ficou aquela palhaçada toda e acabou sendo vendido e não receber, e por uma questão de empresário de negócio, não te vendesse para o Bahia, que pelo menos receberia, né? Que era pagamento à vista. Por esse ponto, sim. Pela paixão, não quero que fortaleça lá o outro lado, mas por esse sentido, a questão econômica era melhor, era mais viável, até o valor era maior. Até o valor era maior. O Grêmio tem uma parcela em atraso e já vai vencer a segunda agora, se eu não estou enganado, em junho. Né? Então. Ou é junho ou é julho, a segunda parcela. Né? E não é pouco dinheiro não é parcela de é $1 milhão, né? Deve ser 1.000, não, é valor alto, valor que ajudaria o time que tá, o Vitória vive fazendo uma ciranda econômica para poder pagar as contas, né? Exatamente. E assim, é o que eu digo, que o mérito de Fábio Mota é isso, de ele tentar equilibrar, obviamente que muita coisa que ele transparece, que ele passa também, não falando mal, porque eu tenho um certo apreço por Fábio Mota, por tudo que ele trouxe e fez, restabelecendo Vitória, né? Aquela questão que a gente estava naquele período
muito negativo da história do clube, e ele buscou, levantou e trouxe um título nacional, né, para o clube e tudo isso. Então a gente sempre vai ter aquela gratidão, como em alguns pontos a gente também tem certa gratidão a Paulo Carneiro, apesar de as coisas que Paulo Carneiro também fez de forma estritamente egoísta, pensando justamente apenas nele e deixando o clube que ele tanto dizia amar e de lado. Então essa questão aí, então a gente fica com esses meio pisando em ovos, né, por assim dizer. Mas Wagner Leonardo traria, obviamente, eu, na posição, se fosse lá da diretoria, o presidente, alguma coisa, teria um papo com ele, um papo sério, né, explicando como é a situação, que agora ele vindo para cá, a gente vai buscar os caminhos, obviamente que a gente também tem que vender um doce, né, para poder o cara se interessar em vir, né, mas também, doce. Eu acho que esse vínculo, se ele viesse, ou se vier na janela do meio do ano, vai ser um vínculo curto, né? Ali de empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro. Mas a gente não pode prever contrato, né? Às vezes faz um contrato aí com perspectiva de compra de novo, aí vem aquelas embolações que... Pela declaração do Sérgio Papelinho ontem, eu acho muito pouco provável a Vitória tentar recomprar ele. Porque, segundo o Sérgio Papelinho, o Vitória conta com os valores de parcela, né, do Grêmio pagar, para que possam pagar as contas do Vitória. E isso foi até um ponto que o Sérgio Papelinho tocou. Ele falou assim que... eu vi... palavras dele, né? Eu vi algumas pessoas falando, porque não abate o valor que o Grêmio deve ao Vitória para trazer o jogador e tal. Só que esses valores de parcelas, principalmente desse ano de 2026, que é uma parcela que já está atrasada e uma parcela que vai vencer agora no meio do ano, o Vitória conta com esses valores porque já estão lançados no orçamento do clube para o ano de 2026. Então assim... Eu acho difícil ele vir. Então, assim, ele pode até vir, né, por empréstimo até o final do ano, mas ele permanecer no Vitória, eu acho muito pouco provável. Pode acontecer? Não. Pode acontecer. Claro. Mas eu acho difícil ele vir, sabe por quê? Porque o Grêmio vai querer fazer alguma forma de abatimento, porque tem interesse. E então, se está contando com a parcela que já está em atraso e com a outra, que é o pagamento, então eu acho difícil, porque o Grêmio vai querer abater em alguma coisa, querer fazer alguma coisa, e aí eu vou mandar o cara pra lá e ainda vou pagar o que eu devo, e eu acho que seria um negócio, assim, ao meu ver, na questão de negócio, seria um tiro no pé do próprio Grêmio e provavelmente do Vitória também, porque ia abrir mão de algum valor e trazer o cara. Então eu acho assim, complexo. O Vitória poderia fazer da seguinte forma, né, pensando rápido aqui, o salário dele gira em torno de 650 mil, até onde eu sei, não sei se é exatamente isso. O Vitória se comprometeu a pagar 100% do salário deles. Palavras de Papelinho, Sérgio Papelinho, na entrevista de ontem. Sim. O Vitória poderia continue pagando o salário até o final do ano e vai abatendo na primeira parcela. O Vitória não ia ter que pagar de qualquer forma o salário do jogador? Sim, pode ser um negócio, pode ser. Eu acho que dá um negócio nessa perspectiva aí. A gente, na verdade, vai ter que esperar ao meio do ano para ver se de fato o Vitória vai tentar ele de volta. Eu traria tranquilamente, né? Ainda falando sobre contratação... Sem arrebentar os cofres do clube, né? Obviamente, né? Tudo dentro do que é possível. Papelinho falou ontem sobre contratações, né? Ele falou que Vitória ainda precisa trazer zagueiros, foi aí que veio o assunto Wagner Leonardo. Precisa trazer um meia para dividir ali as funções com o Mateuzinho, né? Sim, hora banco, importantíssimo. Hora banco, hora titular, onde um machucar, o outro está suspenso e tal. E também trazer um atacante. Só que aí atacante de quê? Centroavante, porque Renzo Lopes termina agora no meio do ano o contrato. Não vai ficar. Graças a Deus. Não vai ficar, vai embora. O Vitória tem René, Kaiser e o atacante Pedro Henrique. Pedro Henrique, que chegou da China e até hoje não jogou um segundo com a camisa do Vitória. Se machucou. A questão é saber se ele chegou mesmo, né? Tô achando que ele ainda tá lá na China. Pois é. E Papelinho, segundo na entrevista, ele falou que gosta muito do jogador, né? Pedro Henrique? Foi. Ele falou que gosta muito de Pedro Henrique, que é uma característica de jogador que ele... Nos surpreenda, Pedro Henrique, nos surpreenda. Ele ainda falou assim que, rapaz, Fábio Mota falou, por que você gosta tanto desse jogador, rapaz? Não, rapaz, vamos ter paciência com ele, que é um jogador que eu gosto. É um tipo Fábio Mota ou Papelinho? Não, Fábio Mota questionou o Papelinho, porque ele gostava tanto de Pedro Henrique, porque ele tava apostando tanto. Não é porque você aposta tanto nesse jogador e tal. Ele, não, rapaz, é um jogador de característica que eu gosto, né? Aquele jogador de área, artilheiro, né? Finaliza bem e tal, gol de cabeça e tal e tal e tal. E é
uma característica que a gente não tem no elenco, né? Eu até entendo Papelinho. O Vitória não tem um centroavante. Compor elenco, né? O Vitória não tem um centroavante com a característica dele. Na verdade, até tem, que é o Renzo Lopes, só que é a mesma coisa que nada. Aquele centroavante alto que pode ganhar ali na bola aérea. O Renzo Lopes tá parecendo o Fred na Copa de 2014. Bota um cone lá que ele resolve. Ridículo. Todo respeito, mas... Com todo respeito ao jogador, ele realmente não mostrou em nenhum momento para que veio. Quando a gente fala ridículo, não é a pessoa Renzo Lopes, é o jogador Renzo Lopes. Ele é ridículo. Sim, o profissional, obviamente. Espero que ele vá, siga o caminho dele, seja feliz para onde ele for. Mas aqui não dá mais não. E aí, Pedro Henrique, né? Vai ter a parada para a Copa do Mundo aí. Mais um tempo ele se condicionar e tal. Inclusive já propõe a gente fazer um programa também falando da seleção. Sim. Depois da convocação do dia, acho que é 18, a gente já poderia... Não, a gente precisa manter o canal ativo durante a Copa do Mundo e o conteúdo vai ser a seleção brasileira. Não tem o que fazer. Aquela camisa do Vitória, sabe? Verde e amarela, com o escudo do Vitória aqui, em homenagem à seleção. Tem que ser nessa vibe aí. Então, assim, vamos ver se Pedro Henrique vai surpreender, né? Vamos ver se o Vitória vai precisar trazer um outro atacante, porque, segundo o Papelinho, Vitória, ele disse que no mercado vai tentar trazer um atacante, vai tentar trazer o meia e o zagueiro, né? Eu vi ele falando que eles têm a perspectiva de dispensar pelo menos 7 jogadores, porque precisa de, além de enxugar o elenco, enxugar a folha para poder trazer pelo menos 3 jogadores, né? Para reforçar, porque ele inclusive tem o mesmo pensamento que eu, que o elenco ainda não está fechado, então precisa reforço, e reforço é sempre importante, até porque a gente tem um calendário que, apesar da parada, mesmo assim mantém-se um calendário longo, com muitos jogos, né? Então é importante o campeonato ponto corrida. E essa parada para a Copa do Mundo me preocupa muito, porque essa parada aí, os jogadores, parte dessa parada, vão estar de férias. Né? Isso. Não sei se são 15 dias de férias e tal. E tem jogador que... Seja só, né? Só 15 dias. Porque é complicado. Eu acho que são 15 dias de férias e o resto vão estar lá no clube, treinando, se preparando e tal. Que os caras comem água. Essa é a questão. Tem jogador... Não que não possa beber, mas os exageros não é bom pra ninguém, né? Veja como começou o ano, né? Sim. O ano começou, tinha jogador quase andando em campo. O próprio Eric, que hoje tá muito bem, começou o ano muito mal. Muito mal. Muitos jogadores. Kaique Gonçalves começou o ano muito mal. A ponto que lançou aquele vídeo do presidente, lembra? Pô, eu te paguei 10 milhões, paguei caro por você não tá jogando nada, lembra? Foi, ele falou. Saiu um vídeo no vestiário. Pois é, então assim... Eu tenho muita preocupação porque o Vitória hoje, aos trancos e barrancos, jogador machucado, e no DM lotado, mas o time tá se virando aí, tá jogando, né? Tá ali na ponta como é, né? Qual é a palavra? Na ponta do dedo, não. Os jogadores estão tinindo, mesmo no sacrifício, mas estão pelo menos focados no objetivo, que são os jogos. Porque quando você... Tá encaixado, né? Quando você para um certo tempo assim, um mês parado... Por mais, e é natural do ser humano, isso não é culpa do jogador, é uma coisa, uma questão normal do ser humano, acaba perdendo ali o foco e tal. Espero que eles voltem bem, né? É aquela coisa, né? O meu grande medo, sempre tive esse medo com Vitória, e o que acontece com muitos clubes, quando tem essas paradas, ou o time, muitas vezes, que tá mal, começa a ficar bem, o time que tá bem, muitas vezes começa a ficar mal, por causa de várias questões aí, fatores externos também. Ou o time que tá bem, são raras as exceções que aconteceram, o time melhorou, se fortaleceu e continuou crescendo e saiu numa crescente para buscar novos ares e novas conquistas. Esse é o grande problema. Agora vamos inverter a pauta. O que é que você acha de uma possibilidade do goleiro Gabriel Vasconcelos sair? Eu acho que ele é o que ele mais quer na vida dele, né? Ele tá muito satisfeito no Vitória. Desde o ano passado, na verdade, que ele não tá satisfeito porque ele achou que vinha pro Vitória. Na verdade, essa história vem desde o ano passado, né? Desde que o Vitória comprou ele do Juventude. O Vitória, acho que pagou 1,5 milhão, alguma coisa assim, ao Juventude. Ele achou que viria para ser titular do Vitória, porque Lucas Arcanjo estava quase vendido ao Fluminense e a negociação acabou não dando certo, porque o Fluminense não deu garantias ao Vitória. O Vitória pediu algumas garantias e o Juventude não deu essas garantias. O Fluminense. O Fluminense não deu essas garantias e aí o jogador ficou, né? E graças a Deus que ficou, porque das vezes que Gabriel Vasconcelos entrou, não me agradou,
ano Um passado. Deus nos acuda, né? Ele entrou muito mal nos jogos que ele entrou ano passado. Eu lembro que ele estreou no Campeonato Brasileiro com Vitória, tomou 2 gols ridículos do Juventude. Esse ano, os jogos que jogou também não foi tão bem. Agora sim, ele é um bom goleiro. Claro que Incrivelmente que no esporte ele estava bem. ele né? foi bem no esporte, é exatamente isso que eu ia falar agora. Eu ia falar exatamente isso agora. Por que ele foi bem no esporte? Porque lá ele teve sequência, né? Ele teve sequência e o goleiro precisa muito de sequência para ter ritmo de jogo, para poder melhorar o seu nível técnico. Só que assim, velho, aqui ele não tem espaço. Lá no Vitória ele não tem condições. E ele tá insatisfeito e que o Vitória consiga dar um destino a ele nessa janela aí, porque o salário dele é alto, né? Na própria entrevista de Papelinho, ele fala que é amigo do empresário dele, de Gabriel Vasconcelos, e que iria tentar, né, realocar ele em algum clube, até pela questão do salário, para também dar uma boa enxugada nessa questão da folha. E acho que dos jogadores que ele tem em mente de saídas, que talvez o maior salário seja justamente dele, de Gabriel. Tem o dele, tem o de Ronald também, que não deve ser um salário tão alto, mas Sim, Ronald já é outro BO. É um jogador que não tá muito bem no Vitória desde o ano passado. Tem o Anderson Pato também, que eu acho que precisa ser emprestado. Anderson Pato fez cirurgia ontem. Mas a cirurgia dele não é uma cirurgia muito agressiva, né? Eu acho que... vai ficar um mês aí em reabilitação. Na paragem da Copa do Mundo, ele já deve estar em condições de jogar. Então, ele precisa ser emprestado até para ganhar uma rodagem, uma cancha, jogar uma Série B, quem sabe. Uma Série B seria o ideal, ao meu ver, seria o ideal para ele, porque ele já pegar aquela vivência, isso, né? E ele precisa disso. Isso ajuda muito, porque ele tá no modo carreira, né? Ele é o cara, jogador profissional ele entra. É modo carreira aí, igual do Play, né? Tem alguns jogadores em que o Vitória precisa dar um destino aí, né? Tem jogadores... Ronald, pelo amor de Deus. Ronald, Gabriel, vai passear. Fabri... deixa eu ver aqui mais. Até quem sabe aí no meio do ano, se tiver bem fisicamente, aquele Rubens Ismael, que é o português, também emprestar ele para ver o que mostra. Ele chegou até ir bem nos treinos, né? E todo mundo falando. Pois tecnicamente falaram muito bem dele. Só que né? Oswaldo eu acho que vai parar mesmo. Mas o salário dele também não é baixo, não, né? De quem? Esse do português. Certamente deve ser mais de 300 mil no mínimo. Sim, Oswaldo, eu faria uma proposta a ele. Não mais como jogador, mas alguma coisa de direção, alguma coisa, porque Oswaldo conhece. É a ideia. Eu acho que Fábio Mota já pensou sobre isso. Eu acho que já saiu alguma coisa aí sobre esse sentido aí de deixar Oswaldo como um membro agregaria. Eu também agregaria. Ele conhece muitos jogadores, conhece muitos empresários. Isso, uma comissão técnica, alguma coisa assim, como o Vitória muitas vezes teve, né? O auxiliar técnico fixo, né? Sim. Eu não sei qual seria o interesse dele nisso. Eu acho que ele pensa em trabalhar mais internamente, não no campo diretamente, mas ali no bastidor, na diretoria, algum cargo da diretoria. Pode ser também, diretor de futebol, ele é bem conhecido no meio, ajudar o diretor, né, de alguma forma ali, pegar o macete ali para poder, quem sabe futuramente, ser até um diretor de futebol. E é isso, pessoal. Vamos parar o vídeo por aqui, já chegando aqui em 1 hora de vídeo. É quase uma live. Bom papo, bom debate. A gente trouxe vários temas, vários assuntos interessantes, né? Isso. E para um primeiro vídeo, depois de uma volta aí de um bom tempo parado aí, sem gravar vídeo, eu tô sem ritmo de jogo. O Silas também... o Silas também vai aqui pegando o jeito do YouTube de gravar, que é diferente, sim. né? Primeira experiência, né? Vai pegando o jeito, daqui a pouco tá mais solto, tá mais leve, tá mais confiante, tá menos engessado, que é normal. Quando eu assisto meus primeiros vídeos que eu postei pra hoje, porra, horrível. A gente sempre busca evoluir, né, Wagner? Crescer, evoluir, pra poder a gente trazer o melhor, né? Como a gente tá nesse meio agora, trazer o melhor para o espectador, né? E é isso. Nossos espectadores. Valeu, Nação Negra. Agradeço a nação. Obrigado, Wagner. E galera, de novo, curte, comenta, compartilha, não custa nada. Vamos gerar aí o engajamento do canal para que a gente possa trazer, né, em breve até situações em loco e mais situações de bastidores e tudo isso, trazer mais informações pra gente. Temos algumas ideias aí para pôr em prática. Lembrando que aqui é de torcedor para torcedor, não tem nada relacionado a
a questão estritamente profissional de reportagem, né, de torcedor para torcedor. Então, também deixo o espaço aberto para o pessoal que quiser comentar, trazer algumas ideias ou falar alguma coisa. Se gostar, curte. Se não gostar, pode também clicar no like negativo, que também serve de filtro para a gente. E vamos aí nessa batalha aí, que a ideia da gente é trazer o máximo de entretenimento para nossa galera. E também, valeu, galera, um abraço. É planejamento nosso também, mais para frente, fazer lives. E na live abrir espaço para o torcedor participar do chat e tal, e isso vai trazer convidados, aproximar também mais o torcedor. Temos muitas ideias aí, com o decorrer do tempo, vocês vão vendo aí, vamos implantar as ideias aí pouco a pouco. Forte abraço, Nação Rubro-Negra, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e não se esqueçam de também se associar, né? Fortalecendo aqui a campanha que o Vitória fez de promoção. Sim. E os canais, não é só aqui, não só nós estamos fazendo esse fortalecimento, acho que todos os canais do YouTube do Vitória tá dando essa contribuição aí ao clube e fortalecendo e divulgando essa promoção que tá de 50% de desconto, se eu não estou enganado, tá bom? Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.